Dando prosseguimento, vamos para a nossa terceira questão, que é uma questão de 2005 da UFV, que traz aqui um trecho da obra São Bernardo, do grande escritor brasileiro nordestino Graciliano Ramos, né, e diz o seguinte: são 5 assertivas que dizem o seguinte: resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. A segunda: uma semana depois, à tardinha, eu que ali estava, aboletado, desde meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. A terceira, nós vamos ter: João Nogueira queria um romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Destaque aqui para esse termo. Já viram como perdemos tempo em padecimento inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois com inteligência? Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores? Será? Não será? E por último nós temos a quinta aqui: foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Godinho. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Então o que a questão pede? Observe esses termos aí destacados. Assinala a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem em São Bernardo. Então, a partir do que nós vemos, essa questão vamos ser resolvida mais rapidamente. O que nós vimos na questão anterior sobre as funções da linguagem, e quem se recordar verá que metalinguagem é uma linguagem que fala dela si própria, que o foco da mensagem são os códigos que ela se utiliza. Nós percebemos que dentre essas questões, dentro dos enunciados trazidos aqui dentro da obra São Bernardo, aquelas duas em que o texto fala do modo de composição literário que as passagens trazem, são alternativa, essa assertiva terceira, em que ele diz assim: João Nogueira queria um romance em língua Camões, com períodos formados de trás para frente, aliás, formados de trás para diante. Ou seja, aqui ele está querendo dizer é o modo como Camões, em língua portuguesa, que é a língua de Camões, grande escritor, ou o maior escritor português, e a forma como Camões fazia ou escrevia, né, o estilo que ele utilizava. Então aqui é uma espécie, aqui nós temos essa passagem falando do modo de composição literário. Ou seja, uma literatura, uma obra literária falando de uma composição literária, ou seja, nós temos uma metaliteratura, né? E por último nós temos aqui também, na quinta, aqui nós percebemos na primeira, na segunda e na terceira, são meros diálogos dos personagens, né? Ou aqui, passagem das personagens. Nessa quinta, nós temos, a gente discute. Foi sempre assim que se fez, respondeu Azevedo Godinho. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Ou seja, aqui, nessa passagem do personagem ou da personagem, ele está falando como se fosse escrever, ou seja, ele está falando uma literatura dentro de uma outra obra literária. Então aqui é uma metaliteratura. Então aqui é um código dentro de outro código. Aqui é um modo como se faz essa mensagem. Então, por assim, pelo que nós vimos sobre metalinguagem, que é o código dentro do outro código, a leitura desse código expresso, ou nós podemos observar que a alternativa correta é a letra D, assertiva terceira e a quarta. E aqui, aliás, dito isto, então a alternativa, de acordo com essas assertivas terceira e a quinta,
a melhor alternativa, ou a alternativa correta, encontramos aqui na letra A. Marquei no seu gabarito, letra A. Passemos agora para a quarta questão, que trabalha sobre a última, sobre esse tema, funções da linguagem. Em nossa quarta questão, teremos uma questão do Enem de 2014, que essa questão também trata da função da linguagem. E ela começa assim, a partir de um diálogo. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o seu Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? É um trecho aqui dos Contos de Aprendiz do C.D. Andrade, de 1958. Pequeno fragmento desse conto. E aí o que é que a questão pede? Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função que, letra A, metalinguística, B, a função fática, C, a função referencial, D, a função emotiva e E, a função conotativa. Nessa questão é preciso que a gente se debruce sobre cada uma dessas funções para entender qual melhor se adequa nesse trecho aqui, nesse fragmento, nessa linguagem utilizada no fragmento. Como nós já vimos na questão anterior, a letra A, que fala da metalinguística ou da metalinguagem, e trabalha a questão do código pelo código, a forma como é construído o código da mensagem, não conseguimos observar nesse fragmento, pois não trata do processo como a mensagem foi feita. Logo, a letra A, a alternativa A, está errada. Como nós já vimos, metalinguagem ou metalinguística é a função da linguagem que trabalha o código pelo código. Refere-se a ele mesmo, ou a ela mesma. A função fática. Antes de falar da função fática, nós também já vimos a letra D, que foi a função emotiva da primeira questão, que nós vimos que é uma função onde o emissor quer passar os seus sentimentos ao receptor. O que o emissor está sentindo, a sua subjetividade, prevalece mais do que a própria mensagem ou que o receptor vai achar. Prevalece a sua subjetividade, como foi dito. Então, nesse caso aqui, nós temos um diálogo e não observamos onde não prevalece nenhuma questão subjetiva de nenhuma das duas partes que estão no diálogo. Portanto, a letra D também está errada. Na alternativa E, nós temos a função conotativa, ou, como também aparece em alguns lugares, chamada também de função apelativa. O que é essa função conotativa? É quando o emissor tenta convencer o receptor sobre aquilo que ele quer dizer. Esse tipo de mensagem de comunicação é muito típica de anúncios publicitários, de campanhas eleitorais, onde você vê uma tentativa do emissor em convencer aquele que está recebendo a mensagem. Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, anúncios de banco, venha fazer parte do Banco do Brasil, venha para a Caixa você também. Ou então, quando você vai se aproximando de determinada loja no comércio, e você vê aquela pessoa, venha ver o que nós temos de mais barato. Então, isso é uma espécie de linguagem conotativa, onde há o apelo para que o receptor seja afetado, seja influenciado. Prevalece nesse tipo de linguagem alguns verbos no imperativo: venha, faça, veja. Então são características dessa função.
Então nós observamos aqui que o diálogo não trata disso. Não há esse apelo, não há essa busca em convencer o receptor. Há apenas um diálogo pelo telefone, pelo canal, chamado telefone. E a função, voltamos à função referencial. E o que seria essa função da linguagem, uma função referencial? É uma função meramente informativa, onde o foco é a mensagem, é o referente. Não é nem o emissor e não é nem o receptor. É a mensagem propriamente dita. Esse tipo de mensagem, esse tipo de função é muito comum em textos informativos ou jornalísticos, como também em textos científicos, onde se tenta passar uma impessoal, onde se tenta ser o mais impessoal possível. Ou seja, não aparece nem a figura do emissor e nem a figura do receptor. O foco é a mensagem. Então, quando você vê, por exemplo, um texto que fala de algum assunto científico, um artigo científico, é um exemplo dessa linguagem, uma linguagem referencial. Uma notícia de jornal também é um exemplo dessa linguagem. Por fim, nós temos a alternativa, nos resta, é claro, a alternativa B, que é a função fática. Com certeza, porque só nos restou, ela é a alternativa certa, mas temos que entender por que ela é correta. A alternativa B ela é a correta porque a função fática é aquela função da linguagem que visa estabelecer um contato ou interromper um contato ou um diálogo entre o emissor e o receptor. Então, a gente observa no trecho, no fragmento, que há um contato aqui e há um diálogo, entre o emissor, o primeiro emissor e o receptor. Há essa troca contínua. Ora, essa comunicação, se estabelece uma comunicação. O detalhe, o importante dessa função da linguagem é que ela visa não só estabelecer ou interromper essa comunicação entre o emissor e o receptor, mas também ela dá ênfase ao canal, ou seja, o meio pelo qual é feito ou se estabelece essa comunicação. No caso aqui, nós vemos que é a comunicação via telefone, Mas se nós pudermos usar um outro exemplo, vamos utilizar o exemplo hoje de comunicação, dessa função fática da comunicação, da linguagem, o que se utiliza muito hoje, o aplicativo WhatsApp. O aplicativo WhatsApp nada mais é do que o uso dessa linguagem fática, onde você tem sempre esse diálogo, você vê muito esse diálogo entre pessoas, entre emissor e receptor, essa troca, esse estabelecimento e essa interrupção desse contato. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta dessa questão 4. Passamos agora para a quinta questão, a metade do nosso caderno de questões.